Pô, vamos entrar numa polêmica aqui então. Desde que começou a CPI das bets, a gente tem falado muito da participação dos influenciadores digitais no mundo das bets, né? E desde a participação da Virgínia na CPI das bets, né? A gente tem trazido o papel dos influenciadores, de como eles são culpados, são os grandes vilões do mundo das bets, que tem fazido com que famílias fiquem pobres e destruído famílias no Brasil, e que a culpa da bet é dos influenciadores. E isso tem gerado tretas na internet, Felca, uma tal de Branquinha, a rapaziada se expressando, Cauê Moura saiu em defesa das bets, Cauê Moura defendendo o bet no Desce a Letra, rapaziada tudo aí soltando suas opiniões. E aí, eu, como tenho falado bastante sobre bet ao longo dos últimos anos, acho que desde o ano passado, retrasado, tenho falado bastante sobre bet por aqui, quero falar um pouquinho da minha opinião e do papel que os influenciadores exercem aqui, né? Primeiro passo, né? A CPI das bets era para apurar o impacto que as casas de apostas têm nas famílias brasileiras, nos lares brasileiros, na economia brasileira. E aí, entre as pessoas que foram chamadas aí para depor, foram chamadas algumas pessoas viciadas em apostas, algumas pessoas que estavam envolvidas e um monte de influenciador, né? Um monte. A gente ainda não recebeu todos os influenciadores, tá? Ainda vão vir muito mais. E por que foram chamados tanto influenciadores? Na minha opinião, por dois motivos. Primeiro de tudo, chama muita atenção, tá? O influenciador chama muita atenção. Você botar uma Virgínia ali numa CPI, você tem ali as câmeras do Brasil voltados, né? Então, todos os parlamentares que forem falar na CPI, eles têm um destaque muito grande. Eles acabam chamando muita atenção, eles têm o que postar nas redes sociais deles. Os seguidores daquele influenciador vão estar vendo a CPI, vão estar vendo aqueles parlamentares, os nomes daqueles parlamentares vão estar surgindo. Então a Soraya, o Cleitinho acabam de ganhar mídia grátis, né? Então eles têm aí uma facilidade muito grande para a reeleição deles, né? Então, para esses parlamentares que estão na CPI, você encher de influenciador ali faz muito bem para eles, né? Eles ganham a mídia que eles querem, eles ganham o destaque que eles querem, né? Então, ao invés de resolver o problema por si só, eles vão fazer um pouco de mídia grátis, né? Mas tem uma outra parada que é muito importante também, né? Influenciador digital é um bode expiatório muito bom. Muito bom. Porque influenciador digital é uma parada que a gente já desce a porrada muito fácil, né? Influenciador digital a gente já não espera muita coisa de influência. Pô, eu sou influenciador digital, eu já não espero muita coisa de influência, já não espero muita coisa de mim mesmo. Imagina de outros influenciadores, imagina da Virgínia, imagina do Rico, né? Imagina de Cauê Moura, imagina essa galera que defende bet, né? Então é muito fácil você bater nisso. E aí isso me leva nessa parada de você parar e pensar assim, tá, mas se a gente vai falar de bet, se a gente vai falar dos impactos das bets, por que a gente não tá falando de quem que são os donos das casas de apostas do Brasil? Por que a gente não tá falando de quem lucra com isso, de quem tá botando dinheiro nisso, quem que são os donos, de onde vem esse dinheiro? Tem tantas reportagens falando sobre lavagem de dinheiro, tem tantas... É o dinheiro de quem que tá lavando? Cadê a polícia pra falar nisso? Por que a gente não tá falando sobre o crime envolvido? Por que a gente tá falando sobre as complicações criminosas? Por que da gente não faz isso? Por que a gente tá falando só dos influenciadores? Por que só isso chama atenção? É um pouquinho disso daí que eu quero falar hoje, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista, apresentador, também conhecido como seu melhor amigo na internet. Se você já não é inscrito por aqui, gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar, dizer aí o que você acha da CPI das bets, o que você acha de apostas, influenciadores com apostas e tudo mais. Esse vídeo talvez seja um pouquinho longo, eu tentei concatenar todas as minhas ideias aqui no meu caderninho, então tentar não me perder aqui no fluxo, que tem muita coisa pra falar aqui, muita coisa que eu tenho falado ao longo dos últimos anos e meses aqui, então tentar deixar muito lógico. Esse é o Dando Furo, o quadro onde eu falo de coisas quentes do momento. Então, vamos embora. Eu vou tentar deixar um time code depois aqui, com um pouquinho de cada tópico que eu deixei, né? Pra gente poder deixar tudo bem tubulado, bonitinho e tal. Patrocinador, né? Não é bet, é growth, tá? Então você compra suplemento pra academia. Você quer, em vez de perder dinheiro, quer ganhar músculo, comprar um whey protein, uma creatina, um pré-treino, cupom genética na growth, tá? Me ajuda, você ganha um descontinho lá na hora de comprar o seu suplemento, tá? Um whey protein, creatina, betalanina, vai te ajudar bastante. As roupinhas da Growth são muito boas, tá? Gosto bastante.
Vamos lá, tá? Primeiro de tudo, os influenciadores, eles são culpados pelas bets no Brasil? Não, tá? Não são. Longe disso. As bets, eles tiveram um problema muito grande de regulação no Brasil, tá? Eles demoraram demais pra ser reguladas, tá? Então a gente ficou muito tempo nessa daí de que a gente ia regular e não regulava. Começou lá no Michel Temer, que deixou toda a questão de se podia ou não podia, tudo tava num vácuo ali, né? Era uma questão muito nebulosa do quanto que podia, no quanto que não podia. Então as bets entraram meio que pelas portas dos fundos no Brasil, né? Então elas começaram a entrar no mercado brasileiro meio que ali sem ninguém perceber, né? E foi indo. Então, mas não é legal? É ilegal? Pode, não pode? De que jeito que pode? De que jeito que não pode? E aí veio pandemia, e aí veio um monte de assunto, e isso foi meio que passando, né? A regulação das bets, ela veio muito tarde, muito mal feita, tá? E ela veio, na minha opinião, tá? Muito mais com um foco em taxar, tá? Do que em controlar ou em pensar em um problema de saúde pública. Porque bet é um problema de saúde pública, tá? A gente tá falando de uma coisa que vicia, a gente tá falando de um problema que causa um impacto direto em famílias. Então, quem liberou isso daqui foi o Estado. Esse é um problema de Estado que vem desde lá do início. Em nenhum momento o Estado, pátria mãe que deveria estar cuidando da gente, fez, como em alguns outros países, olhou e falou assim, pô, vamos regulamentar então, mas assim, está proibida a divulgação, está proibida o comercial, está proibida publicidade, assim como acontece com o cigarro, assim como acontece com algumas bebidas, né? Com a bebida alcoólica é muito chato fazer propaganda de bebida alcoólica. Eu já fiz no passado propaganda de bebida alcoólica. É muito chato fazer propaganda de bebida alcoólica. Tem muita regra, né? Então, vamos deixar aqui tudo muito... Pô, por exemplo, propaganda de indústria farmacêutica. Gente, é muito complicado, tá? Uma vez eu fiz propaganda de um tônico capilar de indústria farmacêutica. Vocês não fazem ideia a quantidade de coisa que você precisa passar pra aprovar a publicação. Não, tá liberado. E aí, caiu na mão da rapaziada, né? É uma indústria que movimenta muito dinheiro e muito movimento de fora do Brasil, né? E o influenciador, amigo, nunca teve muito critério pra ganhar dinheiro, tá? Porque o influenciador digital, ele é uma profissão muito informal, né? O influenciador digital, ele é todo mundo. Ele nunca é... Às vezes é uma pessoa formada, às vezes é uma pessoa que ela vem do buraco, né? Tem gente que se torna influenciador digital que tava chutando uma bola num campo de terra, né? Ele se torna um influenciador gigante. Tem gente que é gente formada ou gente que é de família milionária se torna influenciador digital. O influenciador digital é um perfil muito amplo, né? Então o influenciador digital não tem uma questão de... A galera às vezes vai ter uma ética maior, às vezes vai ter uma ética menor, às vezes o cara vai precisar de um dinheiro que é o dinheiro que vai pagar as contas dele, às vezes o cara vai se negar, às vezes o cara não vai se negar, então não existe muito um critério. Então, mesmo que a gente já teve vários problemas de questões de publicidade com influenciadores de vários outros jeitos antes, tá? Não é a primeira e nem vai ser a última questão do que vai entrar aí de quem patrocina ou deixa de patrocinar influenciadores no geral, tá? Mas a grande parada não é só a casa de aposta que aposta... Não, a casa de aposta não aposta só em influenciador, não, tá? Também patrocinam clubes de futebol. Por que não tem clubes de futebol na CPI das bets? Soraya não chamou lá Leila Pereira, não chamou lá John Textor, não chamou lá ninguém do Flamengo. Por que não tem ninguém da Globo? Cadê o pessoal da Globo lá? Cadê Fátima Bernardes? Cadê William Bonner? Não tem. Cadê Galvão Bueno? Não está. Não tem ninguém lá de programa jornalístico. Cadê o Neto? Não está. Ué, tá patrocinando um time de futebol, campeonato brasileiro, tá funcionando canal de TV, tá patrocinando todo mundo, toda essa galera tá ganhando dinheiro. Tu abre o campeonato brasileiro, tem 10 campanhas, às vezes com 4, 5 bets diferentes no estádio. Todos os times de futebol têm uma campanha de bet diferente. Mas tá batendo no influenciador, né? Tá. Então, beleza. Então, a gente já tá entendendo aqui que tem uma camada muito ampla, né? É uma farra. É uma farra. Tem muita gente ganhando dinheiro. O influenciador é uma das pessoas que está ganhando dinheiro. É uma das pessoas que está ganhando dinheiro às custas, e aí é o ponto certo a se falar, da pobreza do povo. Tá? Às custas da miséria
do povo. Porém, agora a gente está no momento de jogar esse bode expiatório em cima dos influenciadores. Tá? As bets não são culpas dos influenciadores. Os influenciadores é parte de uma cadeia das bets, que deveria ter sido lá atrás olhada como um problema de saúde pública, e deveria ter sido pensado do impacto, do estrago que isso causaria na população brasileira desde o momento que aquilo foi liberado. Porque a partir do momento que aquilo pingou, uma população miserável como a nossa, que vive num país que tá sempre a uma política pública errada de cair numa crise nova, né? Que a gente tá sempre um passo de uma crise nova, a gente tá sempre dependendo de uma bolsa nova, de um auxílio novo, tá sempre no desespero. Uma população que sofre em escala 6x1, ganhando salário mínimo, depende de Bolsa Família, depende de uma par de coisa. Você acha que a população que cai ali com a possibilidade de enriquecer com uma bet não ia ficar tentada a apostar? Porque a população, e aí é uma parada que é importante de entender, a pessoa que precisa comer, ela precisa comer agora, não precisa comer amanhã. E aí você fala, pô, mas aí a culpa é deles, né? Se eles investissem, eles teriam dinheiro e tal. Às vezes esse cara que ele tá apostando, ele bota na cabeça dele e fala assim, pô, eu tenho 15 conto aqui, né? Se eu guardar esses 15 conto, eu vou ter 15 conto amanhã, tá. Mas se eu apostar esses 15 conto agora, eu posso ganhar 100, pois 100 é maior que 15. E pra mim vale mais o risco de eu ganhar 100 do que ter 15 amanhã. Porque 15 ainda vai ser 15 amanhã. E ainda vai ser 15 depois de amanhã, ainda vai ser 15 de amanhã. Pra isso que virar alguma coisa, eu vou depender, sabe, de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, eu preciso de 100 agora, não preciso de 15. Então é mais fácil eu arriscar esse 100, ganhar esse 100, do que segurar 15. E é uma irresponsabilidade? Sim. Sabe por quê? Porque a gente tem uma população que não aprendeu educação financeira. A gente tem uma população que sequer aprendeu a ler. A gente tem uma população que tem, mano, uma dificuldade muito grande de aprendizado, um analfabetismo funcional gigantesco no Brasil. Uma população cuja educação foi completamente largada e abandonada. Uma das populações que a gente tem menor número de pessoas que lê, menor número de pessoas que se educa, um índice de abandono escolar muito grande, a gente tem que fazer uma bolsa para manter os alunos dentro da escola, pessoas que buscam menos educação, pessoas que não têm um índice de aprendizado. Vamos falar de educação financeira, pessoas que estão completamente endividadas, o brasileiro é muito endividado. O brasileiro tá procurando uma solução rápida para sair da miséria, cara. Esse é o ponto. E tu cai com a bet e você acha que... Gente, vocês acham que ia acontecer o quê? O que você acha que ia acontecer? Isso já era previsto e esperado. Não era pra ter sido liberado, ponto. E a partir do momento que foi liberado, todo mundo fez a farra. E todo mundo tá fazendo a farra. Globo tá fazendo a farra, SBT tá fazendo a farra, Record tá fazendo a farra, Galvão Bueno tá fazendo a farra. E os influenciadores estão fazendo a farra também, jornais de TV, Metrópolis, Fofocaliza. Gente, tinha gente fazendo cobertura da Virgínia na CPI das Bets com patrocínio de bet. Esse vídeo daqui provavelmente vai ter pre-roll e anúncio de bet dentro dele. Vocês entendem isso? A farra tá rolando. A farra tá acontecendo. E aí a gente entra na questão influenciadores. Os influenciadores têm certa culpa? Tem pra caralho. Tem pra um caralho. São os principais culpados? Não. Né? Uma coisa que me revoltou, que eu vi, assim, um bagulho que me tirou um pouco da sanidade mental, assim. Tava falando de bet outro dia, né? E aí um maluco mandou pra mim, cara, você viu o Cauê Moura defendendo o bet? Eu falei, não, impossível, velho. Não pode ser. E aí eu vi, e eu fiquei piroca. Eu vi e fiquei, não pode ser, velho. Não pode ser. Que é um bagulho de você olhar e falar, cara, mas que bagulho triste, mano. Que bagulho triste, né? É um bagulho de você olhar e você ficar triste, cara. Tipo assim, e o backlash foi tão grande, a cobrança da galera foi tão grande que o maluco até cortou do programa dele o trecho, porque quem assistiu ficou maluco, né? E aí tu olha assim, e um monte de influenciador fazendo isso, e criticando, e cobrando, tipo, um monte de influenciador defendendo, ou falando, não, mas se eu não ganhasse dinheiro, alguém ganharia. Não, mas eu vou pra Vegas, né? Qual que é a diferença de Vegas? Não, mas tem a Loteria Federal. Não, mas tem não sei o quê. Gente, papo sério, assim, a maior riqueza de um influenciador, a maior riqueza de alguém que tem uma parada, é a pessoa que tá do outro lado. Um influenciador digital que não tem ninguém que tá aqui do outro lado, eu, aqui, falando, sem alguém aí do outro lado, não sou nada.
tá? Eu tô falando com um pedaço de plástico. Ter alguém aqui do outro lado que assiste a um vídeo, que deixa um like, que se inscreve, pra mim é um voto de confiança, é a minha maior riqueza. A pessoa que volta, a pessoa que me reconhece, a pessoa que pede pra tirar uma foto, a pessoa que curte, ela é o meu maior ativo, ela é um bagulho que me mantém, que me sustenta. Ela é o meu modelo de negócios. O meu modelo de negócios é a minha audiência. O que eu vendo para um cliente, para um patrocinador, é a minha audiência. Certo? Vocês entendem isso? Então, quando eu faço um Media Kit, né? E vários influenciadores têm isso. Desce a Letra deve ter, o Felca deve ter, Bianquinha deve ter, John Vlogs deve ter, Neymar deve ter, todo mundo deve ter. Qual que é o perfil da sua audiência? Minha audiência é tal. Então, tanto poder aquisitivo, idade tal. Pá. Você vende isso. Né? E a marca entender qual que é o ticket médio do seu público, o que eles consomem, o que eles gostam. Então, meu público, quando meu público pode consumir, quanto mais rico meu público estiver, quanto melhor de vida meu público estiver, quanto mais, sabe, potente, quanto mais próspero meu público estiver, melhor eu estou. Porque mais marcas eu posso indicar, mais a gente vive bem junto. Quanto melhor de vida meu público tiver, melhor de vida eu tô junto com ele. Porque a gente tá enriquecendo junto, a gente tá vivendo junto, a gente tá prosperando junto. Quanto melhores marcas eu indico, mais eles compram, mais eles gostam, mais eles prosperam, mais eles enriquecem. Pô, que boa essa indicação do Ed, vamos embora, gostei. Quanto melhor de vida eles estão, pô, posso comprar aquela outra indicação do Ed, vamos embora. É uma troca muito justa. Agora, a partir do momento que você divulga uma bet e você fala, pô, aposta quem quer, kkkk. É tipo Vegas, kkkkkk. Adulto faz o que quer, kkkkkk. Se não fosse eu fazendo, alguém faria kkkkkk. E você começa a empobrecer a sua audiência. Uma hora a grana acaba. Isso é um fato. A gente já tá vendo os efeitos das bets no varejo. A gente já tá vendo os efeitos da bet na dívida do brasileiro. A gente tá vendo os efeitos da bet no Bolsa Família. Já são diversas pesquisas que mostram que usuários do Bolsa Família desviam o dinheiro deles pra usar em bet. É desumano. É um bagulho que destrói família. É um bagulho que gera dívida. É o filho que tira dinheiro da mãe. Outro dia eu tava lendo uma notícia de criança apostando em bet. Ah, mas é bet de esporte. Não é a mesma coisa que cassino. Porra, que legal. Que puta de uma inocência do caralho. Né? Porque pra falar de política, todo mundo é leão, né? Todo mundo, porra, todo mundo tem o pé atrás. Todo mundo é um puta analista do caralho, né? Mas aí, pra falar de patrocinador, todo mundo é tchutchuquinha, né? Pô, curioso que toda bet hoje tem um cassino, né? Não, mas eu falo de aposta esportiva, não falo de bet. Porra, velho. Porra, né? Sabe? É um olhar, às vezes, assim, de entender, né? Um pouco disso, né? E de entender, às vezes, um pouco de entender um pouco da miséria que isso tá botando as pessoas, sabe? E assim, eu acho que tem algumas pessoas, assim, óbvio, tem algumas pessoas que fazem e não tiram o pé, né? Então nem aí. Então vamos pisar o pé, né? Pô, a própria Virgínia. Né? Pô, vai na CPI no dia seguinte, tá dançando, né? Tá cheia do dinheiro do tigrinho, rindo, né? A festa tá lá, a festa tá lá. Tem pessoas que botam o pé atrás, o Felipe Neto, né? Ganhou uma bala, né? Tá lá na manchão do mamão, né? Ganhou uma bala, mas pelo menos se diz arrependido, né? Tem umas pessoas que fizeram e aí ficou em cima do muro, né? Eu fiz ali, mas pô, faz muito tempo, né? Então vamos fingir que não aconteceu. E, cara, e tem as pessoas que entendem, tipo, cara, isso é um bagulho que é difícil, que é foda. É um bagulho que é tentador, é não sei o quê, mas assim, não dá pra gente entender a situação do brasileiro, não dá pra entender a situação da pessoa que tá do outro lado e o laço de confiança que a gente cria. Porque, mano, é só você olhar o laço de confiança que as pessoas têm com o influenciador de conteúdo, velho, com o criador de conteúdo. As pessoas vêm aqui, às vezes, falar da vida, desabafar das coisas mais íntimas que elas têm. As pessoas confiam no influenciador, tipo, eu tô com esse drama, eu tô com essa dor, eu tô com isso daqui, eu preciso de uma ajuda, me ajuda nisso. Olha essa história, olha o que tá acontecendo comigo, você pode me ajudar? Eles batem uma confiança. E elas confiam no influenciador, porque elas se veem no influenciador, elas acreditam na opinião, elas se veem no influenciador, elas se identificam naquilo lá. E aí, quando você
pega e você fala que eu não me importo de patrocinar uma bet porque eu acho que tá tudo bem, o cara gasta o dinheiro dele com aposta porque ele é responsável com o bagulho. Tipo, cara, é um bagulho que vicia foda. Sabe? Não é um bagulho que vicia um pouquinho. Não é uma coisa que você gasta 50 conto. Não é a mesma coisa de você ir pra Vegas apostar umas fichinhas no poker, que é super divertido, é super legal. Porque é um bagulho feito justamente pra pegar você com um mecanismo de jogo, né? Os caras gastam milhões de dólares com algoritmo feito pra te travar naquilo. Milhões. Ah, mas é a mesma coisa da Mega Sena, é a mesma coisa da Loteria Federal. Mano, Loteria Federal, não tem os mesmos algoritmos que tem de retenção de atenção do público. Longe disso. Tu precisa ir na porra de uma lotérica pra apostar. Precisa ir até lá apostar. 2, uma coisa que você sabe. O dinheiro da Loteria Federal, parte dele é voltado pra causas sociais. Então, uma parcela do dinheiro que você investe, quando você bota na Mega da Virada, da Sena, da puta que pariu, né? Isso daí vai pra causas sociais. Ou pelo menos deveria ser, né? Que a gente vai entrar num outro problema que eu não vou entrar nesse caso. Mas isso daí não vai pra Singapura. Isso não vai pra lavagem de dinheiro do crime organizado. Isso não vai pra bolsa do influenciador. Isso vai também pra uma causa que tecnicamente vai ajudar pessoas. Então a gente tá falando de um esquema completamente diferente do que um jogo do Tigrinho, que ó, a cartinha vai sair, hein? Fica aqui, ó, com o estímulo rodando. A galera já vicia em cartinha do FIFA. Você acha que o Tigrinho não é 1000 vezes mais nocivo do que uma cartinha com FIFA, com dinheiro real? Às vezes eu vou ao Shopping Moca e passo pelos motoqueiros que ficam na frente do Shopping Moca, que fazem as entregas de iFood. Que é uma galera que rala pra caralho, mano. Uma galera que muitos desses influenciadores dizem defender, que levam pra fazer entrevista no podcast deles, que dizem que tem a mesma causa, né? Que dizem que tem empatia, que dizem que, nossa, né, somos do mesmo lugar, temos as mesmas causas. E tu passa por essa galera e tu vê esses manos apostando no Tigrinho. E aí o dinheiro da aposta do cara, né, o dinheiro da entrega que o cara vai fazer, às vezes antes dele fazer tá indo pro Tigrinho. E às vezes é uma falta de empatia, né? Só que às vezes, em troca de ganhar dinheiro, o cara vai inventar uma desculpa qualquer pra botar a cabeça na cama. Tá errado o que esse influenciador tá fazendo? Pela lei? Não. Porque alguém lá em cima não proibiu. Então, pela lei, legalmente, tá certo. Moralmente, eu acho que tem um bagulho que tinha que ser olhado. Acho que é um bagulho que tinha que ser olhado. Principalmente pelo que está acontecendo com a população. Que a gente tem números, a gente tem pesquisas, a gente tem dados de várias fontes. De vários institutos, de tudo quanto é canto. O tempo todo, bombardeando. Pá. Olha isso aqui acontecendo. Olha a Bet. Olha o efeito da 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 Bet. Mano, a Bet não fazia um estrago desses desde 2002. Quando me deu ghosting pra ficar com o meu melhor amigo Marcel. Desde 2002 uma Bet não fazia um estrago desses, velho. E tá lá. Pá, Bet. Dá-lhe Bet. Dá-lhe Bet. Dá-lhe Bet. Dá-lhe efeito da Bet. Dá-lhe efeito da Bet. Dá-lhe efeito da Bet. Então assim, não há da gente negar que isso é nocivo. E a mesma coisa de eu chegar aqui agora e falar, gente, vai um Malborinho aí? Não, Ed, mas Malborinho faz mal. É um traguinho, porra. Traguinho. Ei. Traguinho, porra. Só um massinho. Dá nada. Um massinho por dia. Nunca pegou nada. Minha avó tem 80 anos, nunca teve câncer. Fumava todo dia. 3 maços. Bagulho é coisa da mídia, coisa da Globo. Esquece, você é adulto, você pode fazer o que você quiser. Pô. Então, assim, é um... E, de novo, vamos voltar pra CPI. A CPI faz esse escarcéu, né? Porque, de novo, né, o Senado brasileiro virou esse circo que quer a atenção dos senadores, deputados, os vereadores hoje da política brasileira que a gente tem, que estão muito mais preocupados em serem influenciadores digitais do que realmente resolverem um problema. Vocês acreditam que alguém vai ser indiciado no final dessa CPI? Você acredita que algum criminoso vai ser punido? Você acredita que alguém vai passar algum projeto de lei? Né? Gente, vamos passar aqui um projeto de lei proibindo publicidade? Não. Vamos usar a divulgação dos influenciadores, né? Soraya ganhou alguns seguidores com a Virgínia, né? Fez pós-fotinho junto, Cleitinho ganhou alguns seguidores. Felipe Neto vai passar lá outro dia, o Felca ficou em alta. Por que será que o Felca, quando ficou em alta, foi chamado pra lá? A galera quer o hype, e vai ficar chamando um atrás do outro, né?
e vão embora nessa, né? Porque essa galera quer o hype, não quer resolver o problema. Cadê chamar o dono das casas de aposta? Cadê chamar a galera que tá lavando dinheiro? Cadê chamar a polícia? Cadê achar a fonte do problema? Porque dá um puta trabalho resolver o problema, velho. Dá um puta trabalho, dá um problema. Ah, nossa, gente. Resolver o problema de verdade dá um trabalhão. Nossa, resolver um problema dá um trabalho. Ganhar like nas redes, já é um pouquinho mais fácil, né? Tirar uma selfie com a Virgínia, tirar uma selfie com o Rico, né? Pô, o Felipe Neto, quando for lá... Ó, puta, vai ser chatão que eu vou falar agora. Infelizmente, acho que quando o Felipe Neto for lá, o bagulho vai ser bom, né? Só o que eu tenho que falar. Porque o Felipe Neto é uma pessoa que fala mal de apostas hoje, né? Então, provavelmente é um cara que vai ter alguma coisa pra falar, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Acho que dificilmente ele vai revelar alguma coisa, porque nunca falou muita coisa do acordo dele com a Blaze, não. E acho que dificilmente vai falar, porque, né? Não vai querer se comprometer. Mas pelo menos vai falar um pouquinho mais do que Virgínia, do que Rico falaram, né? Mas assim, é isso aí, velho. Esse é o circo, né? Então acho que assim, a culpa é dos influenciadores? Não. Os influenciadores têm culpa? Sim. O problema vai ser resolvido? Amigo, você nasceu no Brasil! Esse é só o problema da vez, tá? Se proibirem propaganda de bet, pode acreditar que amanhã inventam um bagulho novo, tá? Ó, e não esquece, tá? Dia desse teve o rolê da INSS, tá? E não resolvemos ainda não. E logo menos vai ter que ter a CPI no INSS, tá? Então, ó, esse circo nem acabou, o picadeiro do próximo já tá levantando, tá bom? Mas comenta aí o que você acha, tal. Tentei não ser prolixo, tá? Mas é muita coisa pra falar. É isso aí, gente. Valeu.